Paz do Senhor, a paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos de volta aqui para a nossa escola bíblica dominical. Alguns minutinhos de atraso, pois eu estou ainda aprendendo a lidar, né, com o virtual, com a tecnologia para a transmissão. Ainda não tenho assim uma certa habilidade, falta alguns conhecimentos, mas eu confio no Deus que nós servimos e nos instrui, que aos poucos nós vamos chegando lá. A grande intenção é podermos nessa manhã falar um pouco mais, né, das maravilhas de Deus que Ele preparou para nós através da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Eu estou tentando fazer aqui pelo notebook. Costumo fazer pelo celular, mas não sei se eu consegui marcar pessoas ou não. Fato é que nós vamos tentar estar fazendo aqui essa live. Que eu não sei se eu vou ir. Alguém vendo aí, vai entrando aí dizendo que está vendo. Vai entrando alguém e vai falando que já está lá, já está conseguindo ver a palavra de bênção, de vitória para as nossas vidas neste dia. E eu não sei se eu consegui aqui marcar para que as pessoas estejam vendo, mas eu gostaria que alguém me avisasse aí se estiver conseguindo estar vendo aí. Se está alcançando já os amados irmãos, nossos Face. Louvado seja Deus. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição é a lição de número. Nossa lição é a lição de número 9, no dia 28 de fevereiro de 2021, vivendo o fervor espiritual. A nossa lição ela tem alguns objetivos específicos, né, geral e específico, e o objetivo específico da nossa lição. Primeiro tópico é, glória a Deus, já estou vendo aqui que já tem uma pessoa, minha querida de Lúcia, que já está aqui entrando, então significa que já estão vendo aí, né? Fiquei um pouco assim, meia confusa se as pessoas estavam já alcançando, se já estava no ar ou não, mas eu estou vendo aqui que nossa querida amiga, irmã querida de Lúcia, minha amada vó do meu neto, lá em Salvador. Um beijo aí para Juan, um beijo para essa família linda, já estão aí já. Então, o fato é que nós estamos de volta aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. E a leitura bíblica em classe. Primeiro eu vou falar do título. O título da nossa lição hoje é Vivendo o Fervor Espiritual. Então, você imagina que esse título ele é bem-vindo, né? Bem preciso no momento desse que nós estamos passando. Por exemplo, aqui as nossas congregações estão fechadas por enquanto, como muitas outras, né, no nosso estado da Bahia, por conta da pandemia. Então, o afastamento que é necessário, assim entende as autoridades, como os órgãos de saúde também. E aí nós estamos aqui cumprindo como servos de Deus, cidadãos que vamos morar no céu, cumprindo a obediência, né, às autoridades, como também a determinação do nosso pastor presidente. Luiz Otávio Rendeiro, aqui no campo de Cachoeira, assim também nos trouxe a sua fala em relação ao fechamento das congregações. Por enquanto, acredito que até segunda,
Daí por diante, dependendo de haver um novo decreto, se vai continuar fechado ou vai abrir, mas o fato é que nosso Deus está no domínio de todas as coisas, né? Está no domínio, nós cremos. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios. Você não tem a lição, mas você tem a Bíblia, que está aí no livro de Efésios, essa lição, essa leitura, capítulo 5. Pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia, Efésios 5, 15 a 20. Está escrito no versículo 15, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, veja que o objetivo que nós temos aqui na nossa lição, primeiro, nossa lição ela é composta de 3 tópicos e o primeiro tópico ele visa destacar a importância da devoção na vida de uma pessoa ou do crente pela palavra e oração. Ou seja, destacar a importância da devoção, a importância da busca, a presença de Deus através de quê? Da palavra de Deus e da oração. Louvado seja Deus. O segundo tópico enfatiza a importância de manter-se cheio do Espírito. Esse é o segundo tópico. Prevenir a respeito da frieza espiritual. Importância de se manter cheio do Espírito Santo e prevenir. Sabemos que diante dos dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, como é bem-vindo, né? Apertamento esses tópicos para a nossa vida. A introdução da nossa lição está falando da seguinte forma, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer, todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição anterior, a lição de número 3, nas nossas classes, na sala de aula das nossas congregações. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Amém? Primeiro tópico, cadê o povo? Gente, glória a Deus, queremos chamar a atenção aqui da Assembleia de Deus, Murutuba, a nossa congregação Murutuba, né? Os amados irmãos que sempre estão aí, foram chamados através, né? Nós já marcamos que hoje estaríamos trazendo a nossa lição através da live, mas até então ainda não vi aqui. Os irmãos ainda não entraram e nós estamos aqui já começando, um pouco até atrasado. Mas cadê os irmãos? Vai dando isso. Vai chamando outras aí, vai dando a paz, vai avisando. Maria Souza, minha querida Maria, conhecida carinhosamente em nosso meio como Irmã Pedrinha e Irmão Mundinho, seu esposo. Isso, vão entrando aí para me deixar tranquila de que vocês estão alcançando. Vai avisando outras aí, beijo no coração, minha querida Pedrinha. Vai avisando os outros aí, vai mandando um zap aí, avisando os outros que nós já estamos no ar. Já começamos, já estamos aqui no início, aqui falando já no primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa lição fala acerca da importância da devoção pela palavra. Você lembra bem dessa palavra devoção? Você já ouviu falar? Você conhece essa palavra? Então, o primeiro tópico fala sobre a importância da devoção à palavra do Senhor, o apego e o hábito de oração na vida do cristão. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus falou por meio deles.
Aí vem o subtópico que é esses destaques aí em negrito, né? Falando sobre a nossa ideia de devoção. E no nosso dicionário, nosso meio, nós conhecemos essa palavra devoção, e o escritor está dizendo que isso nos traz a ideia, né, de apego, de dedicação, de zelo, como apreço pela oração. Ou seja, apego, zelo, apreço, amor pela palavra, a oração. Isto lhe será saudável, bastante saudável para a sua alma, para a sua vida de cristão. O apóstolo Paulo, ele falou do exercício, ele usa até alguns exemplos, né? Da sua época, acerca dos atletas e tal, que tinha a prática do exercício para competir. Aí Paulo usa essa linguagem escrevendo a carta lá também, né? À igreja. E aqui o escritor da lição, ele está falando, usando assim alguns salmos para exemplificar acerca do amor pela palavra, que é o Salmo 119, versículo 97. O apego, o jejum, a leitura da Bíblia, né? A importância, importantes exercícios espirituais na vida da igreja. Aí a gente lembra que na nossa vida cotidiana, no nosso corpo físico, nós precisamos de quê? Pai do Senhor, minha querida Pedrinha, nós lembramos que o exercício físico para nossa físico, né? Para nossa saúde é bastante viável, eficaz, clamado pelos médicos, pela ciência, na busca prática do exercício físico. E quando nós começamos assim fazer, percebemos que realmente é de grande valia para o nosso corpo físico. Eu lembro que uma certa época, hoje eu tenho uma esteira, eu faço em casa, mas uma certa época eu elevado, né? Mais elevado. Então, eu comecei a caminhar e eu passei 3 meses todos os dias. Eu acho que eu só não caminhava dia de domingo por causa da escola bíblica, mas de sábado a sábado eu caminhava todos os dias. Caminhava 60 minutos. E naqueles meses que eu caminhei, quando eu cheguei na minha endocrinologista, ela ficou numa alegria tão grande, porque ela viu que o resultado que eu levei dos meus exames, todas as minhas taxas haviam assim normalizado. Inclusive a glicemia, né, a conhecida diabetes, né, também estava dosado, estava equilibrado, estava bom, estava na medida normal. Então, o exercício físico, ele é de grande valia para a nossa saúde aqui, esse corpo físico, para a vida espiritual da pessoa. Mas ele usa aqui, o escritor está usando dentro da palavra a devoção, a oração, a leitura da Bíblia, né, que é com amor, o amor pela palavra, não é a gente ler a Bíblia por ler. No meu caso aqui, eu penso muito, eu tenho muito cuidado acerca disso. Por exemplo, eu leio a Bíblia porque eu vou pregar para os outros, eu leio a Bíblia porque alguém tem que ver que eu estou lendo. Não, mas é o amor pela palavra, é você fazer uso da palavra de Deus, é você meditar na palavra de Deus, ter como devocional da sua vida todos os dias. Eu preciso amanhecer o dia, eu preciso primeiro falar com Deus na oração e depois ouvir Deus falar para mim na sua palavra, porque é assim que Deus fala para nós, né? A Bíblia, Deus deixou a Bíblia escrita para nós, mas não parou por aí. Além da Bíblia, tem as suas manifestações maravilhosas, que por consequência da busca através da oração, do amor à leitura da palavra, do jejum, Deus também manifesta para nós através do seu sobrenatural. Gente, isso é bom demais. Escuta isso. Isso é muito bom. Então, mas além do jejum, da oração e da palavra, eu falei que isso é o exercício espiritual que é salutar, que é saudável para a vida de um cristão, mas tudo isso é preciso estar, como foi que ele escreveu, deixa eu ver aqui, mas tudo isso é preciso tornar-se eficaz. Mas como assim? Quando acompanhado de santificação e de humilhação, ou de humildade, melhor dizendo,
perdão, de humildade, porque humilhação e humildade tem uma diferença, né? Acompanhado de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Esses itens aí. Então, se eu orar, mas eu não vigiar para santificar a minha vida, que vai adiantar? Se eu orar, mas eu não procurar buscar ser humilde, ajuda do Espírito Santo para que em mim haja esse requisito, a humildade, a minha vida também seja ocupada, preenchida por esse requisito chamado humildade. Como que a minha oração e o meu jejum e a leitura pela palavra, porque até, né, às vezes orar, porque alguém tem que ver, orar, lembra daquele homem que a Bíblia fala, que ele orava e ele batia no peito? Isso sim, eu sim, né? Glória a Deus. Aquele fariseu, ele batia no peito e ele dizia: eu estou justificado, eu estou justificado. Mas o publicano, ele estava ali, né? Ele dizia: não, eu não sou digno, nem a cabeça ele erguia. Pobre miserável, pecador que sou. Glória a Deus. Ele realmente estava esclarecendo, ele não estava guardando nada, mas ele estava falando perante os olhos daquele que tudo vê realmente de sua fraqueza, que ele era, ele se considerava. Aquilo Deus viu aqui. E Deus gosta quando a pessoa ela se humilha, ela reconhece que ela precisa, né, de algo que ela não tem, que só pode vir da parte de Deus, que é humildade para a nossa vida, que é o caráter mudado, transformado, tirar a exaltação, achar que eu sou melhor do que os outros porque eu oro mais, buscando mais, eu preciso buscar santificar a minha vida, eu preciso humilhando, que eu estou me santificando, eu não vou enxergar, né, desta maneira. Pelo contrário, eu vou olhar com um olhar de piedade, de misericórdia e ver que o meu irmão que talvez não está conseguindo, ele vai ou ela vai, né, ser alcançado também por esses requisitos, se ela buscar, e eu posso também estar ajudando no jejum, na oração e na palavra. Então, ainda falando aqui, ele diz que é preciso o quê? A prudência também e a sabedoria. Prudência e sabedoria para que eu possa estar vivendo esses requisitos na minha vida, né? Às vezes tem alguma coisa assim pelos nossos redor e tira a nossa atenção, a gente fica mas é porque alguma coisa que tira a nossa atenção. Eu estava vendo aqui Provérbios, eu quero ler aqui contigo, abra aí a sua Bíblia em Provérbios. Eu amo esse versículo, eu acho, olha, é muito, aliás, é toda a Bíblia, né? Mas tem coisa que marca a gente, chama a atenção, a gente gosta, ama Provérbios 23. Se você quiser abrir, você vai gostar. Você vai abrir aí na sua Bíblia, você vai gostar, né? E você vai escrever aí, você vai fazer como eu. Eu escrevi e coloquei aqui pela parede, aqui, sabe que eu gosto de botar assim versículo, colo pelas paredes, por algum lugar que está próximo de mim. Provérbios, capítulo de número 23, o versículo 23, está compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Olha só que lindo. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. E olha o que está por vir. Mas não venda nenhum deles. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Não desfaça. Não troque por nada, não venda por nenhum valor, porque é de grande valia para as vossas vidas. Bendito seja Deus. Quando você tem esse cuidado, essa devoção de você jejuar e orar e buscar, ler a Bíblia, né? Examinar, buscando com amor as Sagradas Escrituras, lendo a Bíblia
porque Deus está falando, porque você precisa ouvir a voz de Deus, porque você ama a palavra de Deus, porque você não pode passar o seu dia sem ela. Com certeza começa a ser diferente. Então, veja bem, o segundo subtópico, a oração e a palavra. A oração é a alma do cristão, ou melhor, a oração e a palavra. A oração, né, e a palavra. A oração é a alma do cristianismo. Eu vou repetir aqui porque eu estava olhando as horas aqui e me dispersei. A oração é a alma do cristianismo e expressa dependência total de Deus. Lucas 3:21. O que está escrito em Lucas 3:21? Vamos ver aqui. Lucas 3:21. Vamos ver aqui. Lucas 3, versículo 21. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. O próprio Jesus nos deu o exemplo desse hábito de orarmos. Jesus sem pecado, perfeito, Filho de Deus, vindo lá do céu da glória, veio a este mundo para nos fazer vencedores, para nos trazer a salvação. Perfeito Jesus nos deu esse exemplo do hábito de orar. Observe que diz que quando também foi batizado, ele também estava, quando Jesus estava orando, o céu se abriu, porque o povo foi batizado, mas Jesus também ele foi batizado, e depois, a Bíblia diz que o céu abriu, ou seja, Jesus ele orava em todo o tempo. Jesus ele terminava as suas labutas do dia de orar pelo povo, de ensinar, de instruir, de operar seus milagres, e no final ele ia ao monte, ele se retirava sozinho para orar, para buscar o Senhor. Então, quer dizer, o próprio Jesus ele nos deu esse exemplo e a essa prática, que é a prática da oração, que ela deve ser de forma espontânea e contínua. Aí você vai ver também em 1 Tessalonicenses, eu não sei se eu marquei aqui na minha Bíblia, 1 Tessalonicenses, primeira, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos que estavam em Tessalônica. Primeira carta do apóstolo Paulo aos que estavam em Tessalônica. Vamos lá, capítulo de número 5, versículo 17. Vamos ver o que está dizendo aqui. Louvado seja Deus. Orem sempre, né? Interessante é que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17, ele fala tão somente nessa frase, essas duas frases. Orem sempre. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem sempre. Quando que eu devo orar? Quando eu vou dormir? Ou quando eu levanto? Ou eu vou passar o dia inteiro com as mãos levantadas por onde eu andar, de boca no mundo, orando? Não. Orar sempre. Eu preciso ter o meu devocional, claro. Para mim, é um prazer diante de Deus eu levantar, dobrar meu joelho no chão quando eu aguento, porque às vezes eu não estou aguentando dobrar o joelho, as costas dói demais, né? Me curvar, minhas costas machucam. Aí o que eu faço? Eu me jogo com minha face no chão e eu começo a orar, eu me ajoelho com alguma dificuldade e fico na cama mais reta, mas eu preciso orar ao amanhecer, eu preciso orar ao me deitar. E às vezes desço de madrugada, me lembro, o Senhor Jesus me dá vitória de eu acordar e eu desço, vou orar. Mas independente disso, eu preciso estar orando em espírito durante todo o meu dia. Qualquer coisa que me sobrevier, mas vai me encontrar, porque no meu coração estou ligada, sempre orando ao nosso Deus, está em espírito, irmão. Porque às vezes você está com a boca fechada, você está em atividade, mas você está ali, ligada com o Espírito Santo. Você está por dentro falando com o seu coração, com Deus. Deus me ajuda, isso vai dar certo. Deus vai me ajudar, esse laço vai ser quebrado, fulano vai ser alcançado, livramento virá, o Senhor que eu sirvo me dará vitória. Isso é oração, isso é falar com Deus.
Deus, e estamos sempre, em todo o tempo, orando. É por isso que o apóstolo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele diz: orem sempre, ou seja, orem em todo o tempo. A leitura nos torna sábio. Então, falei da oração, que é a alma, né? Glória a Deus. E a dependência nos traz a dependência. Jesus nos deu o exemplo de orar. Paulo, escrevendo a carta à igreja, fala acerca da continuidade, orar de forma espontânea e contínua, prática, que deve ser da nossa parte espontânea, né, irmãos? Já pensou você orar porque você tem que estar aqui alguém vendo? Tem pessoas que eu já falei, não vou ficar gastando tempo, mas como aquele homem lá, a Bíblia diz que os fariseus eles tinham mania de orar em praças públicas para mostrar, né, que estavam orando, né? Glória a Deus, as suas largas franjas, sua exaltação, mostrar que estavam orando, fazia as largas orações na casa das viúvas, mas eles tinham um segundo propósito, objetivo, né, próprio. Mas a Bíblia nos dá exemplo que quando nós orarmos devemos entrar em nosso quarto, até tem esse exemplo também, né? Significa que é Ele quem recebe. E também a leitura que nos torna sábio e prudentes. Eu já falei aqui, Provérbios 29 ou 23, 23, como também o escritor nos dá um exemplo em Salmos. Anote aí, Salmo 119, o versículo 100. Quem ora, né? Salmo 119, versículo 100. Quem ora, glória a Deus. Quem ora, quem lê mais a Bíblia, jejua, lê mais a Bíblia, deve ser, volto a repetir, com amor, com uma busca veemente. Porque quem ora, esse versículo que eu falei, Provérbio 23, que já é tudo, né, para as nossas vidas, tá aí uma resposta eficaz, maravilhosa para as nossas vidas. Como também, olha o que diz o versículo 100 de Salmo 119. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos seus mandamentos. Né? Você já ouviu falar no crente velho, velho crente? Eu nunca quero ser o crente velho. Né? E o velho crente eu quero ser. Por quê? É aquele que entende que ele já não precisa orar mais como orava. Ele entende que ele não precisa mais buscar oração, ler a Bíblia mais como lia, vai aquela coisa, vai decaindo, decaindo, decaindo. Daqui a pouco fica como aquele profeta velho que já se afastou há muito tempo e não percebe, o Espírito de Deus se afastou, ele já se afastou porque não há mais aquela busca e ele não percebe, né? Então, o crente velho é assim, é como aquele profeta velho que disse para o outro profeta novo: passa por aqui e come pão comigo. E não era para ele passar, porque Deus deu o recado que ele não passasse. Mas aí ele deixou-se ser levado por aquele profeta velho, que já não tinha mais a revelação de Jeová, que Jeová já não se agradava, porque ele havia se deixado levar, havia se deixado levar pelo cansaço da vida, né, espiritual, a distanciá-lo de Deus. De algum motivo que eu não estou aqui para entrar em detalhes, que esse não é o caso da nossa lição, mas só sei que ele já não estava mais na visão, e ele diz: não, passa aqui, como ele foi, e ele tinha um recado de papai que não era para ir, ele sofreu dano, sofreu a pena, pagou com a própria vida. Então, ser um profeta velho é uma coisa, e um velho, ou melhor, e ser um velho profeta, um velho crente. O velho crente é aquele que mantém a chama acesa, porque ele é melhor que os outros? Não. A chama acesa ela só pode vir através da oração, do jejum e do amor pela palavra. Para que a chama se mantenha acesa e você seja um velho crente. Não estou falando no físico, na ação do tempo, né? Eu estou falando, um velho crente é firme ali, esperando até a vinda do Senhor, na unção, na visão, no patamar espiritual que você pode buscar e ele pode te dar, está pronto para te dar. Então, é desta forma que nós nos tornamos sábios. E diz que mais sábio que os velhos, como disse aqui, não é isso mesmo? Mais sábio que os velhos, tem mais sabedoria que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Então, aquele profeta velho, por certo, ele jamais não obedecia mais a voz de Jeová, os mandamentos de Jeová, e esse grande foi o estrago. Mas, vamos lá. Então, o terceiro fala acerca do terceiro subtópico, remindo o tempo. A palavra remir
fala de ocasião, glória a Deus, de aproveitar o tempo de melhor forma, glória a Deus. Hebreus 11, 15, vai falar alguma coisa acerca disso aí, eu não marquei aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 15, 11, aliás, eu acho que eu até marquei. Hebreus capítulo 11, versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. É isso mesmo? É. Hebreus 11, 15. Hebreus 11, 15. A ocasião de aproveitar o tempo da melhor forma. Quando está tratando aqui, Hebreus 11, 15, está falando dos heróis da fé, né? Os heróis da fé, como Moisés, né? E o versículo 13, todos esses, versículo 13, todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa deles e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aquele que diz isto mostra bem claro que não estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estava procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Está falando acerca dos heróis da fé, quando eles saem do Egito, né? Por exemplo, a fé de Moisés, a fé de Josué, glória a Deus, e muitos outros. Essas pessoas tiveram a oportunidade, se quisessem, até de voltar pelo caminho, mas eles prosseguiram, porque eles sabiam que havia um alvo. Então, aproveitar o tempo que está diante de você, o tempo que lhe está proposto. Ontem eu estava vendo alguém falando ensinamento acerca da escola bíblica que dizia assim, viver o tempo de Deus não é você esquecer do seu tempo. Não tem como você viver o tempo de Deus esquecendo de viver o seu tempo. Você tem que viver e lembrar que você precisa viver o seu tempo, porém viver o seu tempo de forma que você esteja dentro do tempo de Deus. Porque se você viver o seu tempo, estando dentro do tempo de Deus, você vai aproveitar em melhor tempo o seu tempo e terá tempo. Glória a Deus neste tempo, para que o seu tempo lhe seja um tempo de paz. Olha para isso, gente. Aleluias, glória a Deus. Aí você lembra de Eclesiastes capítulo 3. Mas remir o tempo é apresentar o tempo de melhor forma. Aproveitar, melhor dizendo, o tempo de melhor forma. Remir também, a palavra remir significa comprar de novo. Enquanto o tempo de ser cheio da plenitude. Glória a Deus. A título da lição, o título fala de vivendo um tempo de fervor, né? Vivendo o fervor espiritual. Então, remir o tempo significa você buscar dentro desse tempo que você está vivendo. Difícil, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dia de afastamento, muita gente desanimada, muita gente desistindo da caminhada para o céu, muita gente desistindo da fé. Olha, não são poucas as pessoas que estão desistindo. Gente, hoje a gente vê as pessoas trazendo tantas coisas, gente que era usada por Deus, mas estão assim completamente numa vida devastada, né? Pelas coisas daqui, pelas coisas efêmeras, pelo pecado, buscando prezar, né, os recursos, as coisas daqui embaixo. Não é por aí, não foi isso que Deus nos prometeu. Ele disse que nós teríamos aflições, mas não era para nós desanimarmos, não era para nós nos deixarmos ser levados pelo desânimo, pelos problemas, não. Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim, porque eu venci, vocês vencerão também. Mas são muitas as pessoas que têm muitas vezes até nos procurado, olha, irmã, não vai dar, eu tô assim, tô desanimado, não vai dar, eu não vou mais para a igreja. São notícias e notícias. Pessoas que ligam para mim, pessoas que vêm até mim, pessoas que me encontram, né? Pessoas que estão decepcionadas, gente. Olha, eu não sei, eu sei que tem pastores que meu pastor, por exemplo, ele deve, não sei, depois ele vê, porque isso aqui é uma live, né? Eu tô conseguindo, se eu conseguir salvar, que eu não sei se eu vou conseguir aqui nesse negócio aqui direito ainda, mas se eu conseguir salvar,
meu pastor até, porque está ao alcance de muitos homens e mulheres de Deus, por isso que eu vou falar aqui. Mas tá uma coisa absurda. Ontem uma pessoa muito triste, muito arrasada, chorando. Triste, minha irmã, eu tô decepcionada. Meu pastor, que eu amo tanto, cuidou das ovelhas, cuidando da gente, um apreço pela obra, e de repente ele agora se envolve e com a moça que estava andando para a igreja, ela e o marido dela, andando os dois para a igreja, e o pastor da igreja foi lá e se envolveu com a ovelhinha. Que decepção, né? Então, ela me dizendo, ela fala, na seca do pastor dela, não é aqui não, é lá pro Salvador afora, não é aqui não. Viu? Eu tô aqui no Campo de Cachoeira, mas nosso pastor, eu tava me lembrando, graças a Deus, nunca tivemos esse tipo de história aqui, de histórico. Nossos pastores são homens de boa conduta com seus casamentos, suas esposas. Graças a Deus, tem prezado pela palavra, né, pela fidelidade de homens de Deus, fidelidade a Deus, a sua palavra, as suas esposas, porque sabem da sua caminhada para onde estão indo, sabe do rebanho, o que Deus colocou na mão desses homens, de grande responsabilidade desses homens, com este rebanho que pertence àquele que tudo vê com os olhos como chama de fogo. O que eu ia dizer para essa irmã? Falei para ela. Ela disse, eu tô arrasada, eu tô decepcionada, eu tô pensando em ficar em casa, eu não quero ir mais lá naquela igreja, eu tô com desgosto, eu tava tão empenhada, eu tava ajudando na obra, eu tava ajudando no grupo, nós nos empenhamos, fizemos grupo para trabalhar, e agora ele que deveria estar nos ajudando, apacentando, ele faz, e eu preciso dizer para ela, porque eu não sei nem se ela não tá ao alcance também aqui nessa manhã, preciso olhar para Jesus, olha para Jesus, vamos olhar para o homem. Eu volto a repetir, nós temos exemplo de homem de Deus em nosso campo, nosso pastor, uma bênção na sua conduta, no seu exemplo, no seu casamento com a sua esposa, a sua família, uma bênção. Mas nós temos o dever de olhar para Jesus. Paulo diz, sede imitadores de mim, como eu de Deus sou. Né? Aquele que é santo, santifique-se mais. Jesus está mandando você se espelhar nele, na palavra. Paulo disse, olha, se em mim tem alguma qualidade boa, se vê em minha presença do Senhor, glória a Deus, então se espelhe, olhe, imite. Eu vejo na minha irmã, que é obreira da igreja, a quem eu estou ali sendo liderada, eu vejo nela exemplo. Claro que eu vou poder também me espelhar, eu vou poder sobejar alguma coisa. O meu pastor, eu vejo exemplo, lógico, que eu vou poder me espelhar, vou sobejar alguma coisa. Mas eu preciso saber que o infalível, o que não falha, que não tem pecado, que é perfeito, é meu Senhor Jesus. Eu preciso olhar para ele e não sair da minha posição. Não cair da posição segura no dia que você encontrou, que você conheceu, através de quando você veio a Cristo para ser o seu Salvador. Porque essa semana eu conversava aqui com alguns rapazes, né? Tava eu, meu esposo, aqui conosco, e aqueles moços começaram a falar alguma coisa e disse, quando eu morrer, eu vou ter uma vida. Ele fez ferramenta de trabalho, porque quando eu chegar lá eu vou trabalhar engano. E até usei de uma certa, né, descontração, eu disse lá, você não vai achar nem sequer você não vai achar nem sequer uma picareta, né, sei lá como chama. Você não vai achar porque lá vai ser somente tormento, fogo eterno. As pessoas precisam escolher Jesus, né? O caminho da salvação. Ele é a única. Ele naquele grande dia vai ser lá, ô Isa, mas você tá muito braba. Eu disse, não, você falou que lá vai. Não. Eu preciso te dizer que as pessoas escolhem o Senhor Jesus para a salvação. Mas enxofre arderá eternamente para aqueles que partiram sem Cristo. Não fala isso, que isso é terrível demais. Eu digo, não, mas eu tenho uma solução. Eu tenho uma palavra boa. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Se alegre, porque agora eu vou te dar a melhor notícia. Deus enviou a solução. Cristo é a ponte. Para nós morarmos com o Senhor em paz eternamente. Então, eu preciso cada dia. Porque os dias são difíceis, irmãos. Os dias são maus. Tá difícil. Está difícil para nós. Então vamos remir o tempo. Vamos correr para os pés de Jesus.
Vamos ser cheios, né, da plenitude. O que é da plenitude, irmão? Ser cheio da presença no templo de Deus. Terceiro subtópico foi este. E agora o tópico é de manter-se cheio. Ou seja, ele não fica. Ser cheio das chamas do Espírito. Mateus 25. Cadê? Leia aí na sua Bíblia, Mateus 25:15. Cadê? Abra aí. Mara de Jalma, que está aqui também, trabalhando, aprendendo do Senhor. Mateus 25:15. Eu disse que a importância de manter-se cheio. 5:15. A lição não dá esse versículo como exemplo, mas eu estava estudando. Eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque significa estar parado. E Deus não chamou a parada ou parado. Nós precisamos trabalhar para Jesus. Precisamos nos envolver. Quanto mais você fala de Jesus para o irmã, eu não trabalho na igreja, sim, mas você na fila do mercado, da farmácia, no semáforo, por onde for na fila, você pode dar um folheto. Ah, mas eu não tenho habilidade, então dê um folheto. Diga para alguém, Jesus te ama, diga, se envolva com as coisas do céu, do reino, sabe? Porque vai assim, chama. Eu nunca vi uma pessoa que goste de falar das coisas de Deus. Estamos com um problema aqui. Caiu a nossa nossa internet. Não tá piscando, ele tá assim. Parou. Compartilhar.